Muitas pessoas estão comprando produtos para barbeiro. Compre na Limier. Produtos excelentes. A descrição está no link aí embaixo aí do YouTube. É só acessar e comprar. Sempre por causa do meu peso. E quando eu cheguei ali nos 15, 16 anos, que eu comecei a fazer meu tratamento contra o câncer, na Europa também existem alguns dentro de motoclube. Conta pra gente a sua experiência. E se você achar que é interessante mais alguém ter acesso a esse conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Cerca ali. Não pulou uma cerca ali. Rapaz, sabe de nada, inocente. Ah, o Lucas tá falando que minha avó transou com um escravo. O Brasil, nos dias de hoje, acaba sendo preconceituoso contra ele próprio. Isso porque não existe raça pura no nosso país. Aliás, raça pura mesmo, no sentido literal da palavra, não existe em lugar nenhum com racismo. Não sei se tem a ver com algum resquício do movimento nazista, eu não sei se isso, como é que isso funciona. Mas sim, na Europa também existem alguns motoclubes que são A galera que acompanha motoclubismo por meio de filmes e séries já deve ter se deparado com a questão do racismo. Alguns motoclubes de supremacia branca ou formados exclusivamente por negros, hispânicos, enfim. Mas e aqui no Brasil, será que existe um motoclube assim, que não aceita pessoas de etnias diferentes? Esse assunto sem falar do racismo aqui no Brasil. O racismo é uma das coisas mais estúpidas do mundo, se não for a coisa mais estúpida do mundo. Ainda mais aqui no Brasil, onde todas as raças foram chegando e se misturando em algum ponto da nossa história. O cara que é racista no Brasil, nos dias de hoje, acaba sendo preconceituoso contra ele próprio. Isso porque não existe raça pura no nosso país. Aliás, raça pura mesmo, no sentido literal da palavra, não existe em lugar nenhum. Porque em todo lugar do mundo sempre tem aquele casalzinho Romeu e Julieta que dá aquela atravessada na fronteira para ter um romancezinho ali e fazer um neném. Aí você, racistinha de meia tigela que eventualmente chegar a assistir esse vídeo, deve estar tentando morder a própria orelha, falando: Ah, Lucas, eu sou branco sim, olha só minha pele clara, meus olhos claros, meus cabelos lisos. beleza, cara, você tá levando em consideração a sua aparência. Tranquilo, é normal as pessoas de pouco conhecimento fazerem isso. E eu digo pouco conhecimento porque quem tem o mínimo de conhecimento sabe que não é a sua aparência que faz de você quem você é a sua genética. A sua composição genética vai demonstrar o quanto de europeu tem no seu sangue, o quanto de hispânico você é, e inclusive quanto de africano tem aí dentro. Para entender melhor, se a gente parar para analisar a sua genética, senhor branco racista que se acha melhor que os outros por causa da cor da sua pele, a gente vai descobrir que o senhor tem sim um pezinho na África. Tem um pouquinho de negão no seu sangue. Porque não sei se você sabe, se você tem conhecimento da história do país, mas além dos imigrantes europeus, asiáticos, hispânicos, também foram trazidos à força para o Brasil africanos, para servirem de escravo por longas e longas décadas, até séculos. E você acredita que um país promíscuo como é o nosso, e sempre foi, o seu tataravô, a sua tataravó, não deu aquela olhadinha, um negão bem apessoado, né, um afrodescendente, uma boa aparência, e não foi dar uma escapada de cerca ali, não pulou uma cerca ali. Rapaz, sabe de nada, inocente. Ah, o Lucas tá falando que minha avó transou com um escravo. Sim, é muito provável que isso tenha acontecido. Ou que o seu avô, que é muito mais provável ainda, tenha transado com uma escrava, ou com uma descendente de escravo. Então, amiguinho, durma com um barulho desses. O racismo no Brasil, ele é tão inútil quanto biquíni e fio dental para esquimó. Ainda mais num país que tem essa mistura tão grande de raças. E, aliás, ele não é só inútil. A utilidade dele não é zero para ele ser inútil. A utilidade dele é negativa, porque em vez de não causar nada de bom, em vez de não machucar ninguém, ele ainda trouxe coisa ruim. Porque com o racismo, a gente só aprendeu a ter o racismo invertido, vamos dizer assim. Porque teve tantas pessoas afrodescendentes que sofreram tanto bullying, tanta discriminação, tanto racismo, que fez surgir nessas pessoas um ódio tão grande de gente não negra, especialmente as pessoas brancas,
que eles acabam generalizando, falando que todo branco não presta, branco tem que morrer, que negro não deve se relacionar com branco, e isso acaba prejudicando todo mundo. E quando a gente transporta essa questão de racismo para a cultura de motoclube, a gente vai perceber que Estados Unidos e Europa são as duas localidades que isso é falado abertamente. Nos Estados Unidos tem motoclubes que são literalmente neonazistas, que são de supremacia branca, que não aceitam ninguém que não seja de etnia branca no seu meio. Isso acontece porque tem muita gente ainda envolvida no movimento dos confederados, que foi o pessoal que lutou na Guerra Civil Americana a favor de manter a escravidão. Além desse movimento, obviamente, tem o pessoal da Ku Klux Klan, que é aqueles caras que se veste parecendo o Zé Gotinha do orçamento zero e sai pra rua tacando fogo em crucifixo e agredindo pessoas negras. E, obviamente, existem uns babacas que se declaram neonazistas até hoje. E eu vou falar pra você, cara, liberdade de expressão é uma das coisas mais superestimadas que a gente tem nos dias de hoje. Porque é com base na liberdade de expressão que são permitidas essas barbaridades. O cara tem a liberdade de expressar o ódio que ele tem por determinada etnia. O cara tem a liberdade de fazer uma passeata a favor de expulsar os imigrantes do seu país. Cara, isso é tanta idiotice junto que eu acho que gente idiota não devia ter o direito de se expressar. Esse tipo de gente sim gente homofóbica, gente que só quer o mal dos outros, essas pessoas não deveriam ter o direito de se expressar. Por isso que eu acho que liberdade de expressão é sobreestimada demais. As organizações criminosas, elas se dividem por etnia. Você tem a máfia italiana, você tem a máfia irlandesa, você tem a máfia russa, você tem as gangues hispânicas, você tem as gangues negras. Então não seria diferente os motoclubes 1% do exterior, que são organizações criminosas, se dividirem desse jeito também. Agora, aqui no Brasil a gente não tem notícia de um motoclube que seja abertamente declarado racista. E eu vou explicar para você o porquê que eu acho que isso acontece. Em primeiro lugar, aqui no Brasil os motoclubes querem crescer o quanto mais e o quanto antes eles puderem. E você ficar selecionando quem que vai entrar, quem que não vai entrar, eu não gosto desse cara aqui, só atrasa o seu lado dentro do motoclube. Segundo lugar, que a esmagadora maioria dos motoclubes aqui não é 1%. E mesmo os clubes 1% aqui não tem essa frescura de não aceitar determinada etnia. Agora, não existir motoclube abertamente declarado racista não significa que não exista motoclubista racista. Tchau.